Oi, meu nome é Renato Spark. Partilhar para transformar. Olá, o vídeo de hoje é sobre pejotização. Nossa, Renato, o que é isso? Esse é um grande engodo, um grande erro que muitos empresários cometem e depois acabam pagando muitíssimo caro por ter acreditado que aquilo estava certo e na verdade aquilo estava errado. Ora, quando nós falamos de pejotização, você tem que entender que na verdade, aquela relação de emprego, certo? O vínculo que você tem, que a sua empresa tem com aquele prestador de serviço, vamos chamar assim, na realidade é um vínculo de emprego e que você, abre aspas, travestiu, certo? De relação de prestação de serviços. Por quê? Porque você acreditava que dava para fazer isso, você faz, dá certo, até que ele vai lá e reclama na Justiça do Trabalho, tá? Pedindo a quebra daquele contrato, certo? O reconhecimento do vínculo empregatício sobre aquele contrato, e você fica exposto então a ter agora que pagar uma fortuna, certo? De verbas trabalhistas àquele que era efetivamente um colaborador. E ele só vira colaborador quando ele vira reclamante. Isso é péssimo, isso pode, levar todo o dinheiro que você tem de reserva técnica, pode levar, você às vezes até ter que vender patrimônio pessoal para pagar, essa situação. Por quê? Porque você não foi diligente quando contratou esse colaborador e achou equivocadamente que poderia fazer pelo contrato de prestação de serviços. Eu sei que isso não é um tema novo, isso é um tema antigo já. Mas por que eu estou chamando a atenção de você? Porque existem dois eventos novos, e esses eventos sim são novos, são recentes, tá? E esses eventos levam e podem continuar levando, tá, o empresário ao engodo, ao engano. Por isso eu estou aqui chamando a sua atenção. Quais são os eventos? Primeiro foi o surgimento da MEI, porque é muito fácil abrir uma MEI, Qualquer um vai lá, Hoje a MEI, um monte de prestação de serviço pode ser feita através da MEI. Então, o cidadão, a pessoa física vai lá, abre a MEI e ele vira pessoa jurídica. E aí agora ele não é mais pessoa física, é pessoa jurídica. Então você acha que por ele ter um CNPJ, certo? Você pode contratá-lo como prestador de serviço e não como empregado. E aí o segundo evento foi o surgimento, agora principalmente na crise, que a gente viu muito disso, experimentou disso e viu que muitas vezes está dando certo, inclusive, é o surgimento do trabalho home office. Então a junção da MEI com a junção do trabalho home office pode nos levar a acreditar que aí então realmente eu posso fazer aquela contratação através do contrato de prestação de serviço e ainda colocar lá uma cláusula no contrato de prestação de serviço de que esse contrato não gera vínculo empregatício e blá, 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 e depois ver tudo isso naufragando, com a sentença do juiz do trabalho. Ora, a relação empregatícia, ela é formada, primeiro, pessoa física, é uma pessoa física. A relação de emprego é de pessoa física para pessoa jurídica. Então, o seu José trabalha para a sua empresa, relação de emprego. Pessoalidade, o seu José não pode se fazer substituir por ninguém.
ele não pode mandar o irmão dele, o Mário, trabalhar no dia que ele está doente. É seu José, é só ele que pode vir. Então, pessoalidade, não eventualidade. O que é não eventualidade? Não eventualidade é aquela situação em que você não vai contratar ele só de vez em quando, né? Você contratou ele mais de uma vez por semana, né? Ou sempre naquele mesmo dia da semana, 2 ou 3 vezes por semana, e tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o fato de ser uma só vez por semana é muito perigoso, dependendo de que serviço está sendo prestado. Presta bem atenção, tá? E aí, o que acontece, né? Então, precisa ter a não eventualidade. Não sendo eventual, gera vínculo de emprego. Onerosidade, ou seja, ele trabalha e você paga ele pelo serviço prestado. E subordinação, ou seja, ele está subordinado a alguém, certo? Tá? Alguém dá ordens para ele, porque ele está prestando serviço para sua empresa, certo? Ele é um colaborador que está lá desenvolvendo alguma coisa para sua empresa, então ele está subordinado às regras da empresa, ainda que essas regras sejam dadas por um sistema, digamos assim, né? E aí, quando você vai para o home office e para a MEI, você acha então, olha, eu já quebrei a primeira coisa. Olha lá, ele já não é pessoa física, é pessoa jurídica. E ele nem vem na empresa, então fechou. Nunca que vai acontecer, né, a quebra dessa pejotização, né? Não vai acontecer isso, não vai caracterizar a pejotização, né? É relação de prestação de serviço, digamos assim, civil. Tome muito cuidado com isso. Precisa ser muito bem analisado, porque ainda que o colaborador esteja de home office, certo? Tá? E ainda que seja uma pessoa jurídica, você tem que olhar para isso e ver detalhadamente e atentadamente se não vai quebrar e não vai ser uma caracterizada pejotização, e lá na frente na Justiça do Trabalho você vai ficar com um encargo muito alto para pagar. Então, qual é a dica que eu dou para você? Quando você vai contratar um empregado que você já teve aquela situação dentro da sua empresa como relação de emprego, é muito difícil você conseguir quebrar isso e transformar isso numa relação diferenciada, ou seja, numa relação de prestação de serviço. Normalmente, quando aquilo já era uma situação de emprego, ok? Tá? Essa é uma dica que eu estou te dando, não é uma regra geral, mas é uma dica para você não se enganar. Por exemplo, você tem, vamos colocar assim, um assistente financeiro seu, uma pessoa que te ajuda a cuidar dos negócios financeiros. E ela sempre te ajudou, tal, né? Ela não é uma gerente, é uma assistente, né? E aí um dia, sempre em relação de emprego, ela recebe ordens de você, né? Ela comparece na empresa, e aí um dia você olha para aquilo e fala, olha, né? Vamos supor que ela foi dispensada, tá? Foi dispensada, né? Precisou ir embora, né? Foi embora, e agora você vai contratar uma nova. E aí então você tem a grande ideia de contratar na pessoa jurídica e fala para ela, olha, abre uma MEI de serviços administrativos aí, alguma coisa similar, porque eu não vou contratar você CLT, eu vou contratar através do contrato de prestação de serviços, que não vai gerar vínculo empregatício, e você vai trabalhar de casa, né? As nossas reuniões todas são online e você acessa esse sistema aqui da empresa e faz tudo através desse sistema aqui da empresa, e você não precisa vir, você vem aqui na empresa uma vez por mês apenas para as reuniões, quando for necessário. Do contrário, as reuniões também são todas online. E aí você acha, então, que através disso
por ser home office e por ser PJ, não é vínculo de emprego. E eu sinto lhe informar, é vínculo de emprego sim. Amanhã você pode estar exposto aos encargos desta fatura. E ela fica cara. Sabe por que ela fica cara? Porque quando você tem o colaborador CLT, o que você faz? Você tem lá, né, o salário dele, você tem lá o 13º, você tem a férias, você tem o fundo de garantia. Então você sabe quanto ele te custa mensalmente, ainda que você puxe o rateio anual e jogue, né, todo o custo anual para um rateio mensal. Então de R$2.000, na verdade ele te custa, por exemplo, R$3.000. Por quê? Porque ele tem todos esses encargos que são 13º, férias, fundo de garantia, etc. E aí quando você vai pejotizar, você pega e soma tudo isso e faz uma fatura com o seu colaborador dizendo, olha, as mesmas coisas que você ganhava na CLT, você vai ganhar na pejotização, no contrato aqui de prestação de serviços, porque está tudo embutido. Aí quando ele vai reclamar lá na reclamatória trabalhista, vai ser reconhecido então que o salário dele era a totalidade, porque o processo do trabalho não aceita pagamento complessivo. E aí então você já vai sair perdendo, por quê? Porque o salário dele que ficou reconhecido no vínculo não é R$2.000, é os R$3.000. E aí sobre os R$3.000 é que você vai pagar 13º, férias, fundo de garantia e todas as demais verbas relacionadas a essa incorreta contratação travestida de prestação de serviço. Então fica a dica aqui para que você tome muito cuidado. Eu sei, concordo com você que os encargos, né, que nós temos da relação do empregatícia CLT não são baixos, é verdade, mas faça os custos corretamente, verifique, né, se às vezes o que 5 funcionários fazem, se 4 não podem fazer, né? Avalie tudo isso. Se você precisar de um especialista, busque um especialista para te ajudar a fazer toda essa avaliação, mas não corra o equívoco, o engodo de nadar nas águas da pejotização e depois ser naufragado por um processo trabalhista. Compartilhar e transformar. Eu compartilho as experiências minhas do dia a dia para de alguma forma transformar a sua vida. Até mais!